Um conceito muito importante dentro da parte estrutural de jogos, de um Game Engine, é o que nós vamos chamar de Game Objects. Dependendo dos engines, eles recebem outros tipos de nomes, mas vamos usar esse nome não só porque ele é bastante recorrente na literatura, mas também porque é o nome que se dá dentro do Unity, que é o engine que nós vamos usar como exemplo. E o Game Object, como o próprio nome já diz, ou sugere, é todo objeto que estiver inserido dentro do jogo. Mas, atenção, é todo objeto que está dentro de um jogo em execução. Portanto, nós vamos ter num jogo uma biblioteca grande de recursos, aos quais nós vamos chamar de assets, dentro do linguajar do Unity. Em outros engines ele se chama de resources. E esses recursos eles vão ser instanciados dentro de uma fase, e quando eles são instanciados, eles passam a ser os objetos de jogo, Game Objects. Podemos dizer que os Game Assets eles são entidades abstratas, porque eles são só uma imagem que vai servir para se fazer um Game Object, um modelo 3D que vai servir para se criar um objeto, mas eles ainda não estão materializados na fase do jogo em si. Quando nós colocamos um asset, um Game Resource, dentro de uma cena de jogo, aquele resource foi instanciado e passou a ser um objeto. Nós podemos dizer, na verdade, que é mais ou menos como orientação a objetos. Nós vamos ter as classes, que seriam os assets, e as classes são definições abstratas de entidades, e os objetos, que nada mais são do que instâncias dessas classes. Nós podemos ter muitos objetos instanciados a partir da mesma classe. Da mesma forma vai acontecer com os Game Objects de jogos. Nós podemos ter muitos Game Objects, todos derivados do mesmo asset. Ainda não estamos mexendo no Unity nem nada, mas só para vocês verem graficamente o que é isso que nós estamos falando. Vejam que aqui nós temos os assets, portanto todos os resources não estão presentes no jogo. Isso aqui é a biblioteca de todos os objetos, todos os elementos que vão ser usados na construção do jogo. E aqui nós temos a fase, uma fase concreta do jogo. Então aqui nós temos um asset, por exemplo, vamos pegar este asset aqui de um banquinho, por exemplo. Vamos rascar ela aqui. Então, a partir do momento que eu trouxe o banquinho para cá, aquele asset foi instanciado e ele passou a ter uma série de características, como posição no espaço, tamanho, atributos físicos e tal, que antes não teria sentido ter, até porque ele não estava presente em nenhum lugar. Agora sim, ele tem uma posição e tal. E veja que a gente pode pegar esse mesmo asset e criar um segundo Game Object com a mesma natureza, mas, por outro lado, com outros valores de posição. Eventualmente, posso manipular várias coisas aqui para ele ser diferente do outro. Um Game Object ele pode ser de muitos tipos no jogo. Ele pode ser uma malha 3D, ele pode ser um sprite, ele pode ser um terreno, ele pode ser um HUD. Enfim, na verdade, qualquer elemento que a gente possa inserir e manipular atributos e de alguma forma tenha uma certa independência, ele vai poder ser chamado de um Game Object. No Unity, nós vamos ver algumas particularidades do Game Object. Por exemplo, o Game Object sempre vai ter um componente chamado Transform. Portanto, ele sempre tem um espaço, um lugar onde ele está no espaço. Mesmo que ele não seja um objeto material, como, por exemplo, uma música, um áudio, um elemento sonoro. Mas ele, por natureza, vai ter um componente básico, que é o Transform dele. Dito tudo isso, nós agora podemos revisitar a arquitetura padrão de um jogo de uma forma um pouquinho mais consistente. E vamos dizer que, na verdade, o jogo consiste, em um primeiro momento, em fazer uma inicialização geral do engine, do ambiente gráfico, de todas as variáveis do sistema, do jogo em si.
Depois nós vamos fazer uma inicialização dos GameObjects, ou seja, vamos executar a inicialização de cada GameObject que vai ser instanciado já desde o início. Vamos ver que depois alguns GameObjects podem ser instanciados durante a execução do Game Loop, dentro do Game Loop, como por exemplo um tiro, alguma coisa que não existe, passa a existir em um determinado momento e depois deixa de existir. Mas vários objetos, a maioria dos objetos vão existir já desde antes de se executar o Game Loop. Então nós vamos inicializar os GameObjects, depois nós vamos começar o Game Loop, e onde nós vamos seguir aquela sequência, entrada de dados, em seguida vamos fazer a atualização dos GameObjects, portanto, vamos pegar um por um dos GameObjects do jogo e fazer uma atualização do comportamento dele. E, terminado isso, nós vamos fazer o desenho, vamos chamar um método draw de cada um dos GameObjects também. Obviamente, apenas dos GameObjects desenháveis, porque vamos ter GameObjects que não são visíveis, como eu já falei, o áudio, ou alguns GameObjects que podem estar até escondidos em algum determinado momento ou situação. Terminado isso, a gente obviamente vai eventualmente finalizar os GameObjects para liberar o espaço e sair do jogo, ou na verdade da fase. Dessa maneira, nós vamos dizer que cada GameObject vai ter um método para cada uma dessas etapas. Um método para ser inicializado, um método para fazer a atualização dele mesmo, e um método para se desenhar. Por isso, nós vamos ver que cada GameObject ele vai ter geralmente essas funções. Uma função de start, que vai ser executada sempre que aquele GameObject é inicializado. Uma função de update, que vai ser executada uma vez por Game Loop. Uma função de draw, que também vai ser executada uma vez por loop, mas depois do update, para desenhar aquele GameObject. E, eventualmente, uma função de finalização dele. Essa arquitetura é muito interessante, porque vejam que, a partir de agora, a gente vai ter que programar apenas o comportamento de cada GameObject, já que o nosso engine vai seguir essa arquitetura, a gente não vai mais mexer muito nisso aqui, não. A verdade, a gente nem mexe. O Game Loop para a gente é fechado, a gente não tem acesso à execução dele. O que nós vamos sim estar programando agora é para cada objeto de jogo, nós vamos estar programando como ele se comporta na hora que ele é criado, na hora que ele é executado um passo de Game Loop para ele, e eventualmente como ele tem que ser desenhado também. E isso é legal porque a gente consegue componentizar bem o desenvolvimento do jogo. E, por exemplo, podemos fazer com que um grupo de pessoas programe um tipo de GameObject, outra equipe desenvolva outro conjunto de GameObjects, e como cada GameObject é autocontido, a gente tem uma certa facilidade depois em juntar tudo. Então a gente vai dizer que nesse tipo de arquitetura, que é a arquitetura moderna hoje de jogos, a gente delega todo o desenvolvimento e todo o comportamento que vai ser programado para o GameObject.